É Lucas 1:26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se e se pôs a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Todos conhecem essa passagem, né? Todo mundo, né? Presumo eu que todos conheçam, né? É a presunção. Às vezes a gente ouve, vê o filme, mas nunca leu a Bíblia, né? Não tem muita comunhão com a palavra. Eu passei a semana pensando nesse texto, nessa anunciação, na verdade. O texto fala da anunciação, né? É quando o anjo anuncia que o Salvador virá. É quando o anjo interfere no meio do tempo, depois de 400 anos de silêncio de Deus sobre a terra, chamado o ano do silêncio, né? Que Deus não se pronuncia sobre a terra. Deus, então, ele aparece, manda um anjo para falar que ele de novo vai começar a operar e falar sobre a terra. E aí ele encontra uma mulher, na verdade, uma jovenzinha, né? Maria, já não lembro mais, mas eu já estudei, Maria deveria ter uns 14 para 16 anos, por aí. Era a idade na época de que se casavam. E anuncia para ela que ela vai ser mãe de um filho, que vai ser filho de Deus. E ela tem uma arguição no coração dela, ela pergunta: como isso vai acontecer? Eu não tenho relação com homem algum. Talvez ela estivesse esperando saber quem vai ser o pai, com quem eu vou ter uma relação. Vai ser quando eu casar? Deveria ter no coração de Maria muitas dúvidas, perguntas sem respostas. E por que eu passei pensando nisso? Nós temos por princípio bíblico da palavra que nós temos que nos parecer com Jesus. Nós aprendemos alguns critérios de Deus, nós olhamos para a palavra e sabemos como nós temos que nos portar. Nós entendemos o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Sim ou não? Todo aquele que foi revelado por Jesus, todo aquele que tem um contato com o Senhor e é revelado que Jesus é o Senhor de todas as coisas, como esses amados que se apresentaram aqui, e eu tenho certeza que é uma obra do Espírito Santo. Ninguém se converte por palavra de sabedoria.
Ninguém declara, Paulo fala isso, Romanos 12, se eu não me engano, ou é Coríntios, não, Coríntios. Coríntios 12, Paulo fala assim, olha, não se engane, ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Parou para pensar nisso? Sim ou não? Ninguém. Ninguém declara Jesus como Senhor da sua vida se não for pelo Espírito Santo, se não for revelado. E ele fala assim, também ninguém diz que Jesus é maldito pelo Espírito Santo. Ninguém faz essa declaração. O Espírito Santo ele faz um divisor de água na vida de qualquer um. Ele faz a divisão entre a ignorância e o conhecimento da verdade. Até o dia que nós conhecemos Jesus, nós éramos totalmente ignorantes. Nós ignorávamos a verdade. Uma hora que nós conhecemos a verdade, nós deixamos de ser ignorantes, mas essa obra é uma obra milagrosa que o Espírito Santo fez em nós. Amém? Isso nos dá uma grande certeza e assim um grande descanso. Por quê? Porque tem muita gente que duvida da sua conversão, duvida se conhece o Senhor, duvida se foi chamado pelo Senhor. Eu já vi irmãos falando que, cara, eu não nasci para isso, eu não consigo. Eu sei, mas não consigo. Vocês já ouviram alguém falar isso? Talvez você já tenha pensado isso. Eu quero, mas não consigo. Mas não tem mais como voltar atrás, porque uma vez revelado, a tua consciência ela vai te arguir o tempo todo. Mesmo você fazendo algo errado, o Espírito Santo consegue falar contigo e falar assim, olha, isso aí está errado. Até a hora que a gente pode chegar ao arrependimento. Quantos entendem o que eu estou falando? Sim ou não? É uma obra do Espírito. O Espírito Santo faz uma obra em nós. Porém, nós vivemos uma luta hoje muito grande. E eu tenho visto isso sobre a igreja. Tem hora que eu converso, eu participo de conversas com pastores, tem hora que dá vontade. Tu ouve todo mundo falando assim, tu olha e fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Que negócio doido é esse? As pessoas derivam muito, eles conheceram Jesus. Eles foram revelados do Senhor. Eles querem fazer o certo. Mas a gente se perde quando nós não conseguimos seguir o Espírito Santo. Pensa numa arte que nós temos que fazer, porque Maria, tal qual os primeiros convertidos da igreja, fizeram a mesma pergunta. Uns fizeram ao anjo, outros a Pedro. Maria olhou e falou, como é que vai ser isso? E aí o anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua destra. Mas teve uma arguição dela. Maria declara assim, eis aqui a serva do Senhor. Seja feita conforme a tua vontade. Tem a interferência de Deus, mas tem a contrapartida do homem. Tem a nossa contrapartida. Tem ou não tem? A coisa aconteceu porque Maria se permitiu fazer com que aquela vontade de Deus se cumprisse na vida dela. Ela poderia falar assim, não quero, tenho medo, não posso, não entendo. Mas ela se permitiu, ela simplesmente falou, eis-me aqui. Eis aqui a minha serva, a serva do Senhor. Isaías, quando ouviu a voz do Senhor falar, a quem enviarei eu? Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Os 3.000 homens que se converteram no dia de Pentecostes, quando ouviram Pedro falar, diz que o coração deles ficaram o quê? Compungido, eles compungiram o coração, o Espírito Santo tocou neles. Eles entenderam, eles foram revelados que tudo aquilo que Pedro falou era verdade. Eles tiveram a revelação.
Mas fizeram a mesma pergunta. E agora, irmão, o que faremos? O que faremos? E aí Pedro falou: seja batizado cada um de vós para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Existe uma geração que busca a Deus. Nós vimos uma geração passada. Eu me converti numa geração na época da restauração da igreja, aonde a igreja estava institucionalizada, fechada nos seus segmentos. Só era reconhecido como igreja, aqueles que tinham nome reconhecido sobre o lugar, o país. Aí vem a Metodista, Batista, Assembleia de Deus, me ajuda aí, irmãos, Congregacional, Presbiteriana. Tinha os segmentos dos homens quando a igreja se institucionalizou. Eu me converti numa época onde começou a aparecer as comunidades, as chamadas comunidades, que eram um povo. Era um povo sem doutrina da estrutura, querendo adorar a Deus de maneira livre. Era um povo que não se importava aonde estava reunido, só se importava com quem estava reunido, se o Senhor estava ali. Era um povo que Deus começou a renovar, restaurar a adoração. Foi o primeiro movimento. E como era bom a adoração. Eu não sei quantos tem aqui como eu, Jurassic Park, desse tempo, mas como era bom ver a igreja adorando o Senhor naquele tempo. Porque era um povo que adorava. Eu lembro de tempos que eu chegava na reunião atrasado porque estava carregando água para botar no bebedouro, aí eu tinha que ir lá encher o bebedouro. Quando eu entrava assim, estava a igreja adorando, o coração disparava, as lágrimas rolavam. A gente quase não conseguia levar o garrafão e colocar lá para beber água. E era o serviço, para mim, importante de fazer, era levar água para meus irmãos beberem. Que prazer de fazer aquilo. Zezé lembra disso, né, Zezé? Que prazer de poder servir os meus irmãos. E as reuniões eram Clube 10 de Maio, CIEP, Casa da Carobinha, Praça de Guilherme da Silveira. E Karina é desse tempo também, lembra disso? Que alegria de viver a família de Deus e de adorar a Deus de maneira livre, sabendo que Deus não estava preso dentro do templo, Deus não estava preso sobre paredes, Ele habitava dentro de nós. Que revelação! Tempos quando a gente encontrava com qualquer crente de qualquer lugar, já de tempos, quando nos ouvia falar, falava: cara, de onde tu é? Quem te ensinou essas coisas? O reino assim de Deus pungente no coração, a vontade de Deus sendo satisfeita, querendo adorar a Deus de todas as formas. A minha vida não tinha mais valor. Eu me converti em empresário e perdi a vontade de ter empresa. Eu queria falar de Jesus. Aonde tivesse alguém reunido falando de Jesus, a gente estava lá. Só para estar juntos. Grupo caseiro era um avivamento. Todo grupo caseiro era lugar onde Deus se manifestava. Gente se convertia. Eu tive gente que entrou no meu grupo caseiro para me matar, armado.
porque a esposa estava participando do grupo e naquela época, como ninguém reunia nas casas, aí quando falava que era igreja, estava dentro de casa, ninguém acreditava. Nada, lá está na bagunça. O cara entrou armado lá, sentou, começou a ouvir a gente, a cantar. Eu devo cantar bem demais, maravilhoso, e falar das coisas que Deus estava fazendo na nossa vida, e ver o cara chorando, tirar a arma assim, botar e falar, eu quero conhecer esse Deus. Que época gostosa. A época da restauração da igreja. Que coisa fantástica era ver um povo adorando o Senhor. Não tinha tempo. A gente ia fazer evangelismo em Nova Lima. Ponto de parada do ônibus. Descia todo mundo do ônibus, virava um culto. Aquele negócio de para e vai para o banheiro, virava um culto, juntava todo mundo, um violão, começava a adorar o Senhor. E aí, meu irmão, o céu era o limite. Prazer daquilo que estava fazendo. Espírito Santo pungente no nosso coração. Eu conheci uma geração que queria adorar o Senhor, queria viver para o Senhor. Provérbios diz que não é sábio a gente olhar para os tempos antigos e falar como eles eram bons. Não é sábio. Mas eu quero ser tolo hoje um pouquinho, porque essa lembrança agrada o coração. Eu acredito que não é sábio, porque a gente não pode viver lembrando do passado, nós temos que transformar o nosso presente. Na verdade, o nosso passado ele só nos ensina como viver no presente, porque o salmista falou que um dia faz declaração a outro dia e à noite faz menção de outra noite. Nós devemos lembrar para declarar que o Jesus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. Nós temos que lembrar para nos desafiar a sair do momento que a gente está parado, da nossa inércia, e restaurar a nossa vida com o Senhor. Porque eu acredito que o eis aqui, o servo do Senhor, seja feito conforme a tua palavra. Deixa de desistir da nossa vida com muita facilidade. Porque nós aprendemos a fazer as coisas, amados. O que eu tenho visto de gente querer mudar as pessoas, porque tem um conhecimento de como é o discípulo de Jesus, aí a gente começa a querer ensinar, ó, tem que parar de mentir, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fornicar. Como se com ordenanças humanas a gente conseguisse transformar a vida de alguém. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que faz a obra. Nós precisamos orar por aqueles que estão à nossa volta e não conseguem caminhar e falar, Senhor, toca nessa vida. A força propulsora que nos faz andar é o Espírito Santo. É por isso que a gente vê crentes que um dia estavam cheios e depois estão no pecado, fazendo um monte de coisa errada. O que aconteceu? Se perdeu do Espírito Santo. Deixou de ter comunhão com Ele. Deixou de se permitir ser tocado, transformado. Se fechou na sua própria inteligência. Se fechou no seu próprio conhecimento. Não está livre para o novo. Não está livre para ser transformado de dentro para fora. Não está mais livre. Eu só me animei em ter esse bate-papo aqui hoje, porque essa semana eu tenho visto Deus transformando pessoas.
E é tão fantástico você ver a obra que Deus faz, que a gente só participa dela porque está perto. Não é fruto nosso. Não é fruto nosso. É fruto do Espírito Santo. É Ele que faz, quando alguém se permite. Eu queria muito ver uma igreja avivada. Muito. E a minha oração é que nós possamos ouvir o Senhor nessa manhã. Possamos nos permitir novamente ser tocados. Possamos com sinceridade falar: Senhor, eis-me aqui. Muda aquilo que eu não posso mudar. Toca aqui dentro onde eu não posso tocar. Eu quero ver a tua vontade feita. Mas eu sei que eu não consigo sozinho. Eu preciso de ti. A minha oração é que o Espírito Santo traga fome de novo em nossos corações, para que o louvor não seja só música, para que o tempo da adoração não seja só na estrutura, para que a gente possa adorá-lo no tempo livre. A necessidade de estar juntos para adorar seja real. Real. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Esse tempo que eu estou falando para vocês, não tinha telefone celular, nem em casa. Não tinha WhatsApp, Facebook, nenhum meio de comunicação. A gente resolvia não se reunir onde a gente estava em casa, falava: vamos para a praia? Vamos embora. E os irmãos que vão vir aqui? Pega um papel e escreve assim: estamos na praia, Grumari. Botava lá. 2 horas de praia, tinham 60 pessoas lá. Fazendo o quê, amados? Violãozinho na mão, falando de Jesus e adorando o Senhor. Não tem limite. A vida é para Ele. A vida consiste nele. Mas essa geração esqueceu disso. Está formatada como a geração, quando nós fomos despertados, estava. Quando a gente estranhava a geração da igreja no nosso tempo, nós nos tornamos iguais a eles. Nós conseguimos também formatar a nossa vida e deixar de ser livre na mão do Senhor. Mas o Espírito Santo tem que fazer a revolução aqui dentro. Amém? Porque a religião, ela quer prender a igreja de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele é livre, ele não consegue ser preso. Não dá para prendê-lo, não dá para retê-lo. Ele é livre. Jesus falou que aqueles que são nascidos de Espírito, falou isso para um sábio da época, são como o vento. Alguém consegue prender o vento, amado? Não sabe de onde vem, tampouco para onde vai. Ele é livre, ele sopra onde quer. Amém? Está disposto a estar livre de novo na mão do Senhor? Será que você está disposto a receber novamente o chamado do Senhor e falar: eis aqui o teu servo, a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Quero viver para ti. Você está disposto a abraçar a adoração ao Senhor mais do que a tua própria vida?
O teu prazer é saber o que Ele está falando e fazendo, e aí só juntos para saber. Porque Deus, Ele não é um Deus individual. Ele nos chamou para ser uma nação. Ele não nos chamou para levantar um profeta. O reinado dos homens acabaram, como o ministério também. O ministério também acabou. Porque os homens morrem e aí acaba o ministério. Mas o reinado de Jesus, o anjo que anunciou a Maria, falou assim: e o seu reino não terá fim. Está falando de nós, amados. Não vai ter fim, não. Vai ser geração por geração, sendo guiados pelo mesmo Rei e adorando aquele que é digno. Entende isso? Eu não sei quais lutas, ou contra o que você está lutando. Não sei. Nós temos lutas. Sim ou não? Não temos? E lutas que a gente não pode resolver. Não pode vencê-la, só o Senhor. Experimenta se soltar no rio de Deus. Experimenta falar assim: Senhor, eu vou viver para você. O que eu quero é estar contigo. Não importa o quê. Eu quero estar junto daqueles que estão acesos. Que isso é outra coisa, né? Quem quer estar aceso tem que estar com alguém que está aceso, né? Quem quer queimar tem que estar com alguém que está queimando. Quem quer dispersar fica no meio dos dispersos. Essa é a verdade. Que a nossa contrapartida seja como foi outrora. Eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Muda aquilo que eu sou. Faz uma obra na minha vida. Ele pode fazer. Ele pode transformar você. Desde que Ele seja o motivo principal da tua vida. Desde que o teu prazer seja estar com Ele. Participar das coisas dEle. Um milagre começa a acontecer. Amém? Eu oro por um avivamento na igreja. Eu tenho orado ao Senhor, porque se 2 ou 3 incendiarem, incendia o resto. O resto vai ser incendiado. Não é verdade? 2 ou 3. Eu quando olho para a turma assim do nosso tempo, Antônio Carlos, aí a gente, é a maior crise de pastor, né? Ele olha para os novos e fala, Senhor, enche os novos. Aí quando olha para os antigos, ele fala assim, e agora, o que a gente faz com os antigos? Aí o Senhor essa semana me lembrou. No deserto, só Josué e Caleb quiseram entrar. E eram dos antigos. O Senhor levanta aqueles que têm mais tempo com garra e força para poder cumprir a sua vontade. Não tem tempo para ele. Amém? Não tem novo ou velho. Não tem tempo de casa no reino. O tempo de casa não conta nada. Aqui o tempo de casa não conta nada. O teu fundo de garantia não é maior do que o do outro, não, que chegou hoje. A recompensa é a mesma. O valor é o mesmo. Nós temos que nos levantar e restaurar não só a nossa vida, como o nosso presente. Quantos querem fazer isso? Em nome de Jesus. Cadê Filipinho? Tem um irmão que fez uma música no meio desse tumulto todo, mas é uma música tão pertinente para os dias de hoje. Ela fala assim, quero ser como criança. Te amar pelo que és. Voltar à inocência.
e acreditar em Ti. A falta da inocência faz com que a gente perca a fé. É impressionante. Ontem à noite eu conversava isso. Tem um monte de gente querendo vitimar a igreja. E crente. Vivemos nos dias perigosos de ouvir pregação e ler livro. Porque tem pregações e livros que quebram princípios de Deus. E aí eu abri ontem um debate para falar sobre isso e fui pegando os caras que falam e vendo onde eles se recorrem. Sabe onde é a fonte deles? História. Não é a Bíblia. É sempre na história. Sempre alguém que quer quebrar os princípios de Deus, e aí isso aí enfraquece a igreja, que rouba a fé, ele vai na história. Ele não vai na Bíblia. E aí quando você vê alguém recorrendo à história e não à Bíblia, você já sabe que esse aí está fora de Deus. Pedra de tropeço. Querendo vitimar a igreja. Literalmente. E aí ontem Deus me deu um insight assim no meio desse assunto, que ele é antigo, o diabo faz isso há muito tempo. O diabo conversando com Eva, não chegou falando heresia, chegou fazendo ela pensar. Roubou a inocência dela. Como? Foi assim que Deus disse, né? Tu não pode comer de nenhuma árvore, nenhum fruto. E Eva conhecia a vontade de Deus, falou, não, foi isso não, Deus falou que eu posso comer de tudo, só não posso comer dessa árvore aqui. Do bem e do mal, porque o dia que eu comer eu vou morrer. Abriu o diálogo. Ah, certamente tu não vai morrer não. É porque Deus sabe que o dia que tu fizer isso, tu vai ser igual a Ele. Entrou na história. Perdeu a inocência. Perdeu a presença de Deus. Foi colocada para fora do jardim, da comunhão. Dias difíceis. Dias difíceis. Dias onde a própria teologia humana tem afastado o homem de Deus, quebrando princípios, quebrando aquilo que Deus colocou como fé no teu coração, para paralisar a igreja. Mas eu sei que Deus vai levantar uma igreja profética sobre a terra. Deus procura vasos livres, homens livres, que não seja preso a nada, a não ser fazer a sua vontade. Deus procura homens e mulheres que estão dispostos a cumprir com a vontade dele, ainda que te faça doer. Ainda que seja o contrário ao que você quer. Mas falar, eu vou fazer a tua vontade. Ainda que seja loucura. Ainda que seja como Maria, faça a tua vontade, posso ser morta, apedrejada por falar que eu tinha adulterado, porque vou aparecer grávida dizendo que foi Deus que me engravidou. Quem vai acreditar nisso? Ninguém. Mesmo assim eu quero fazer a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Seja feita segundo a tua palavra. Seja feito segundo o teu querer. Ainda que eu corra riscos, vou fazer a tua vontade. Porque Ele é poderoso para te livrar de todo mal, para te sustentar. Foi assim com Maria. José até tentou ir embora, amados. José não acreditou nela, mas falou, eu vou sair de fininho. Vou meter o pé, deixa ela resolver esse assunto. E Deus mandou um anjo falar com ela. E eu ouvi um pastor falar uma coisa muito interessante. Quando você não pode se defender, Deus levanta um anjo que te defende. Quando não tem como você explicar, Deus dá um meio dele de explicar. Tem que fazer a vontade dele. Entende o que eu falo?
Sim ou não? Quantos querem? Você que essa palavra te fez refletir, te fez pensar. Te lembrou dos tempos passados? Ou te deu curiosidade para saber como é viver nesse tempo que eu te falei? Eu não queria que você viesse aqui na frente, não. Eu queria que você abraçasse alguém. Eu quero declarar como um anjo que o Espírito Santo, ele vai descer sobre ti. E que o poder do Altíssimo vai te envolver. Seja envolvida por esse abraço. Que esses braços sejam os braços de amor do Senhor. Eu vi uma irmã uma vez orando, tinha falado para Deus assim: Senhor, eu queria tanto receber o teu abraço. E aí um irmão chegou perto dela e falou assim: ó, Deus me pediu para eu te abraçar. Porque ele falou que os braços dele são os nossos. Respondeu a oração dela. Eu queria que você não só abraçasse, mas que você profetizasse. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa ele colocar a palavra na tua boca. Deixa fluir. Edemará, marara, lashiri, maraias. Seja um abraço restaurador. Seja restaurado. Seja renovado. Seja revigorado. Receba poder para enfrentar as lutas, suprimento para a tua guerra, alimento para a tua alma, fortalecimento para o teu espírito. Seja envolvida pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Restaura a tua igreja, Jesus. Restaura o relacionamento contigo, Senhor. Restaura a alegria em te servir, meu Pai. Restaura a adoração, Senhor. Senhor, limpa os pecados. Troca vestes. Levanta teus filhos, Senhor, para darem testemunhos de que Tu és Rei, de que Tu és Senhor, de que Tu és o dono da nossa vida. Seja assim em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?